Olá a todos e todas, estamos de volta com o nosso programa Herança Intelectual da ABDT. Este é um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que tem por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional grandes nomes que compuseram o nosso sodalício, normalmente pela voz de outros confrades e confreiras. E quem vai falar neste momento é um estimado colega e confrade da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Senhoras e senhores, recebam aqui Paulo Sérgio João, professor, advogado, doutor em Direito, autor de obras jurídicas e um grande amigo, um irmão do confrade que nós vamos lembrar essa noite. Paulo Sérgio João, que bom recebê-lo na Herança Intelectual da ABDT. Prazer estar aqui, Rodolfo, com você mais uma vez, conversando a respeito de temas tão importantes, como esse, especialmente dedicado ao meu amigo Pedro Paulo. Exatamente. Meus amigos e minhas amigas, nós vamos falar hoje de um grande jurista, de um grande magistrado, de um grande professor e de uma grande figura humana, Pedro Paulo Teixeira Manos. Falar do Pedro Paulo Teixeira Manos é falar de uma grande figura, realmente. E eu tenho uma relação muito especial com ele. Ele foi meu primeiro professor no mestrado da PUC, lá no início de 95. Depois se tornou meu confrade na academia e sempre foi uma referência de conhecimento e de bom humor. Era realmente uma grande figura. E nós vamos mostrar para a comunidade jurídica nacional e internacional, neste momento, um pouco da história desse grande ser humano. Meu amigo Paulo Sérgio João, diga aí para o pessoal, quem foi o jurista Pedro Paulo Teixeira Manos? Então, Rodolfo, eu conheci o Pedro, nos bancos da Faculdade de Direito. Fizemos o curso de Direito, portanto, juntos, nos formamos na graduação, e o Pedro, desde aquele momento da graduação, sempre se diferenciava, com muita facilidade nos estudos, com muita dedicação, mas eu acho que ele tinha, assim, uma absorção muito grande pelo direito. E o Pedro sabia desde o início, eu tenho a impressão, de quando ele ingressou no direito, o que ele queria ser, o que ele queria fazer da vida, por onde ele queria seguir. E sem dúvida nenhuma foi o aspecto jurídico mais importante, e ele sabia, desde o início, que ele prestaria concurso público, que ele seria um juiz do trabalho. Aliás, eu acho que o Pedro, para mim, é assim, o exemplo de um juiz absolutamente, um exemplo de um juiz absolutamente, digamos assim, puro na sua interpretação da lei, porque ele jamais foi advogado. A advocacia dele, quando exerceu, foi no tempo em que nós fizemos estágio na Procuradoria Regional do Trabalho, e foi ali no atendimento a menores de idade, que não estavam ali acompanhados dos responsáveis legais, então nós atuávamos como advogados desses menores de idade. E foi o único momento em que ele, digamos, tinha partido, porque ele defendia, obviamente, os menores. Mas durante toda a vida o Pedro foi dedicado à justiça do trabalho, e uma referência, entrou muito novo, não sei se tão novo quanto você, mas entrou muito novo na justiça do trabalho, e, enfim, se destacou bastante, sempre fazendo muitos amigos, e muito dedicado, porque muito cedo ele já escreveu o primeiro livro de direito do trabalho dele, uma pessoa que sabia o que queria como jurista, como pessoa, como pensador do direito. E, meu amigo, falando dessa história do jurista, eu queria que você trouxesse
mais? Você já antecipou algumas coisas que são muito importantes dessa relação do Humanos com o direito do trabalho, com a justiça do trabalho. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais para trazer também o Pedro Paulo Manos, Pedro Paulo Teixeira Manos, para a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Pois então, o Pedro, como dedicado que sempre foi, né, ao direito, ele tinha uma vocação para o pensamento jurídico e a atividade, digamos assim, o magistério, né, do direito do trabalho sempre encantou, né, e ele, pelo magistério, também encantava a todos, né, porque por onde ele passava sempre havia aquele bom humor que lhe era peculiar, né, não via o Pedro triste ou preocupado com alguma coisa, mesmo que estivesse, sempre saía dali alguma brincadeira, alguma situação para descontrair todos que estavam em volta. E em relação à Academia Brasileira de Direito do Trabalho, eu estive na posse dele, né, e ele tinha uma dedicação bastante forte, né, para a academia. Fez aí na academia, ocupou a vice-presidência da academia, né, ele contava a indicação dele para a academia a partir de iniciativa do Jorge Honor, não é, que foi convidado por ele, e aí, enfim, e aí ingressou na academia, e foi o que ele foi na academia, um grande colega, um grande confrade de todos. Pena para mim que eu não posso, ou não pude, pelo menos, usufruir desse momento com ele na academia. E nós sabemos, e ninguém na academia teria condições de falar mais ou melhor de Pedro Paulo Teixeira Mano do que você. Mas isso eu sei. Só que nós estamos num programa que está mostrando um pouco do nosso amado Manos, do nosso São Paulino Manos, né, para o mundo. Eu queria que você dissesse, meu amigo, quem foi Pedro Paulo Teixeira Manos para Paulo Sérgio João? Pois é, e é uma coisa muito importante para mim. O Pedro, na verdade, foi uma referência, né, no direito do trabalho para mim. Foi ele que me encaminhou para o direito do trabalho, né, que me convidou para o estágio na Procuradoria Regional do Trabalho, e isso foi uma grande amizade que nós construímos de muita sinceridade, não é? E uma vivência de irmãos, praticamente, né? Vivíamos, ele na minha casa, eu na casa dele, e durante todo esse tempo, né, de advocacia, ele na Justiça do Trabalho, eu, né, como advogado, mas havia entre nós, assim, uma relação extremamente importante, porque nós nos respeitávamos muito, né? Respeitava muito o Pedro enquanto juiz, e ele me respeitava também enquanto advogado nas minhas postulações, nas minhas eh, debates, não é? Fazer audiência com o Pedro, eu fiz algumas, e era extremamente difícil, né? Porque a amizade ali não penetrava naquele momento, né, de uma audiência. Ele sempre se manteve muito distante e, inclusive, com uma postura ética muito elevada, né? Nunca deixava ultrapassar numa audiência, num processo, dizer, a nossa amizade, né? Isso ele sempre manteve uma distância muito muito importante. E ele foi uma referência para mim por isso, né? Porque ele mantinha uma questão ética, uma questão moral muito importante. Algumas vezes eu ia ao Tribunal Superior do Trabalho e é curioso. Certa vez eu fui ao Tribunal Superior do Trabalho para uma sustentação oral. Cheguei no dia anterior, fui ao gabinete dele. Ele era o relator. Obviamente não conversamos sobre o processo porque eu tinha uma certa fazia questão de manter uma certa distância dos meus casos, especialmente quando estavam na mão dele para julgar.
Passamos o dia anterior juntos e no dia seguinte eu fui para sustentar, não consegui sustentar porque ele não conheceu do recurso, porque ele aplicou uma súmula, uma OJ, e eu olhei para ele e falei: "Mister, meu amigo, né?" E você vê a honestidade A profissional, integridade, né? não é verdade? Integridade, porque ele podia ter me avisado antes, eu podia vir embora logo para São Paulo, mas ele não, ele fez questão de manter toda, né, o sigilo. E eu pensei muito bem, falei: isso aqui é um juiz, né, do trabalho, uma integridade exemplar, né, na sua atividade judicante, porque não se deixava confundir, né. E aí tem um outro fato também curioso que mostra o quanto ele era é, ético na sua atividade profissional. Certa vez contei para ele um caso, né, que era um caso por acaso do meu tio, era uma coisa muito pessoal, e eu fui fazer sustentação oral, ele estava na turma, ele se deu por impedido e falou: "Não, eu não posso julgar, porque ele já me contou a história". Então, de novo, né, ele demonstrou ali que ele se mantinha absolutamente distante, né, dessa, não confundia, né, a nossa amizade com a atividade judicante. Isso para mim é um exemplo, né, máximo daquilo que a gente pode imaginar de alguém que exerce a sua profissão com honestidade, né. É verdade. E ó, uma coisa que eu queria que você contasse, eu vou dar um spoiler para o pessoal, porque eu já fiz também, e vale a pena que todos e todas vejam, o ABDT Entrevista e o ABDT Memória Viva. E há uma passagem que eu achei tão fascinante da história de vocês juntos, vocês jovens estudantes dando aula no Madureza. Me conta essa história, eu acho que isso merece ser compartilhado para quem quer conhecer um pouco o Pedro Paulo Teixeira Manos lá na origem. Essa foi uma história muito interessante, né, foi uma aventura, um empreendedorismo de jovens com 19 anos, eu 19, ele 18, era mais novo que eu, e mais um colega, o Gerson, e nós resolvemos ir a São Bernardo do Campo, eu morava em São Bernardo, e montar um curso de madureza. E a característica da época era que curso de madureza a gente fazia, eliminava por disciplinas, por etapas. E nós, obviamente, iniciando um curso dessa natureza, não tínhamos todas as disciplinas para oferecer, nem condições de fazer isso. Então, como eu era muito dedicado ao português, à gramática portuguesa, eu fiquei imbuído de ensinar português aos alunos. O Pedro, que fazia, na época, a Escola de Comunicações e Artes na USP, ele entendia de geografia, então ele era o professor de geografia. E o Gerson era professor de história. Você tinha quantos Né? anos? Nós tínhamos 19 anos, eu Meu 19 Deus do anos. céu. O Gerson tinha 20, eu 19, ele 18. E aí fomos lá, íamos para São Bernardo, saímos da PUC, num Fusca que o Gerson tinha, nós três passávamos na minha casa lá em São Bernardo, almoçávamos lá a comida da minha mãe, e depois íamos para o curso, ficávamos lá esperando os alunos, as matrículas, até que começaram um dia, né, e montamos esse curso com doação de uma escola que tinha em São Paulo, que doou as carteiras para nós pusemos uma lousa, pintamos a lousa, e fizemos um estrado, e assim foi, e percebemos, e aí teve um interesse, né, tivemos a primeira turma, depois a segunda, e depois percebemos que já estávamos ocupando o andar inteiro, né, do prédio que ficava em cima de uma padaria, e aí fizemos o segundo andar também do prédio, e isso foi crescendo de tal forma que ficou sério, né, ficou muito sério, a tal ponto que o Pedro e o Gerson, num determinado momento, resolveram não se deixar levar pelo negócio, porque e era tão absorvente que podia desviar do direito, né? Porque isso era o encanto. Mas o detalhe mais interessante de tudo isso é que nós percebemos que havia uma demanda de trabalhadores da metalúrgica e da região da indústria lá de São Bernardo que não tinha condições de frequentar curso, eles não conseguiam, né, ter uma vida social
né, e porque mudavam de turno, e não havia nenhuma escola que oferecesse para eles curso nas mudanças de turno. E criamos esse curso de madureza em revezamento de turno. Então, o trabalhador ele podia mudar de horário de turno e continuava com a mesma aula. Então, as aulas eram as mesmas no período do almoço e no período da tarde. Depois passou a ser período da manhã também. Então, eram os mesmos professores, as mesmas aulas, as piadas as mesmas, obviamente, né? E era curioso porque em alguns dias não havia aluno em um determinado turno, eles mudavam, então não tinha aluno para todos os turnos, muitas vezes. E algumas vezes tinha um aluno só. Então era um aluno, era o Daniel Evangelista de Souza, que o Pedro sempre falava, o Daniel, lembra do Daniel? Então a gente achava engraçada a história do Daniel, porque era o Daniel sozinho na sala de aula. E nós dávamos aula para o Daniel, como se fosse uma aula particular. E falávamos alto e gritávamos, e o Gerson pisava naquele tablado, parecia que a sala estava lotada, mas na verdade era um aluno que estava ali, a gente fazia toda essa cena para ele não dormir, né? Porque ele fazia um trabalho extremamente pesado, então a gente tinha que manter aquela atividade. E foi super gratificante, muito. E nesse curso teve um fato também curioso, que foi outra, digamos assim, outra coragem que nós tivemos na época, porque era uma época do regime militar. E ter uma escola, né, com jovens que frequentavam faculdade, que iam lá dar aula, isso criava assim uma preocupação, de certa forma, né, por causa do momento de pressão que nós tínhamos naquele momento. E foi professor nosso, o Raul Ponte. Não sei se você sabe quem é Raul Ponte, mas Raul Ponte foi nosso professor de História do Brasil e um dia passou o pessoal do TOPS procurando o Raul. O Raul sumiu. Não tinha mais o Raul na sala de aula, o Raul sumiu. E mais tarde recebemos uma carta do Raul dizendo que ele tinha sido preso, estava lá cumprindo prisão numa prisão na ilha, no Rio Guaíra, enfim, lá em Porto Alegre. Mais tarde, depois da anistia, o Raul foi prefeito de Porto Alegre. Raul Ponte foi prefeito de Porto Alegre pelo Partido dos Trabalhadores. Olha só. Então, é muito interessante, né? Porque isso revela, assim, para nós uma construção de um momento extremamente importante na nossa vida. E aí eu acho que também, digamos assim, o bichinho do ensino, do magistério, nos pegou, né? Eu nunca deixei de dar aula, continuei dando aula, o Pedro e Paulo continuou dando aula, né, e continuávamos dessa forma. Por iniciativa dele também fizemos o curso de especialização na PUC em Direito do Trabalho, né, e organizávamos ali palestras, enfim, esse é um período de vida, um período de formação que nos encaminhou, num momento, para um destino de formação de, digamos, de ensino fundamental, mas que depois a gente caminhou aí para o ensino universitário, também muito importante para nós. E nisso o Pedro tem uma história importante, quer dizer, o Pedro formou gerações no direito do trabalho, né? Foi professor de muitos, e fez muitos se apaixonarem, né? Porque nós, enquanto professor, a gente tem uma missão em direito do trabalho, especialmente, que é fazer, né, o aluno se apaixonar, né? E o Pedro fazia as pessoas se apaixonarem pelo direito do trabalho. A Eu acho que simplicidade dele. eu dou esse testemunho como aluno, sabe? Ele era apaixonante mesmo, né? E uma vez eu incorporei nas minhas reflexões a ideia de como deve agir um professor. E eu brinco dizendo que um professor precisa conjugar 3 verbos: seduz, induz e deduz. O professor seduz o alunado para que ele passe a ficar apaixonado por aquele tema que mexe com as suas vísceras. O professor induz o alunado a refletir. Para quê?
para que o alunado aprenda a deduzir suas próprias conclusões. E Pedro Paulo Teixeira Manos era um professor que, sem sombra de dúvida, conjugava isso muito bem. Não era só um grande jurista, não era só um grande magistrado, não era somente um grande professor, né? Não era somente um grande escritor, mas era a essência de ser professor, uma pessoa simpática, simples, que conversava com o porteiro ou com o ministro da mesma forma, e que deixou muita saudade. É É, meu verdade. amigo. E como o professor fazia a plateia rir, não é? Porque ele tinha aquele jeito brincalhão dele e ele levava o jeito, né, de piada dele para as aulas, né? Eu assisti algumas aulas dele muito curiosas, com imagens assim extremamente importantes e que quem assistiu jamais, né, esquecia, né? Tem uma figura dele que ele fala do sindicato, né? Que o sindicato fala em nome da categoria, que o sindicato e ele dizia assim que o sindicato era como um pai de santo, né, que baixa o santo e ele fala em nome, né, da categoria, né, não é ele, né, o trabalhador que está falando em nome, né, então ele fazia, ele imitava, era muito divertido isso. Ok, meu amigo. E que bom, porque, como eu disse no começo, não haveria nenhum confrade ou confreira que pudesse falar com maior autoridade e saudade do Pedro Paulo Teixeira Realmente. Gomes. Que bom, meu amigo. Acho que fica aqui o registro da homenagem. E, falando para todos e todas, este foi o Herança Intelectual da ABDT, um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que já compuseram o sodalício, principalmente pela voz de ilustres confrades e confreiras. E neste episódio, nós ouvimos Pedro Paulo Teixeira Manos pela voz de Paulo Sérgio João. Muito obrigado, meu amigo, pelo privilégio, honra e prazer de te entrevistar. Rodolfo, eu que agradeço, foi um prazer enorme poder render essa homenagem ao meu amigo. Muito obrigado. Estamos juntos. E meus amigos, não deixem de ver os demais episódios do Herança Intelectual ABDT, ver também o ABDT Entrevista e o ABDT Memória Viva, conhecendo toda a pujança intelectual dos membros da Academia Brasileira de Trabalho. Até a próxima.